Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Sal e tá começando mais um vídeo, e hoje um vídeo especialíssimo em comemoração a 1 ano de canal. Pois é, no dia 4 de setembro de 2017 foi postado o primeiro vídeo neste canalzinho aqui, mas pra mim não parece que o canal começou faz tanto tempo, a ficha ainda não caiu, mas muito obrigado a todos vocês que continuam apoiando o canal sempre, divulgando ele por aí pra novas pessoas, dando like, se inscrevendo, compartilhando os vídeos e ajudando o canal a crescer cada vez mais. 1 ano de vida, mais de 110 vídeos, mais de 140 mil visualizações e mais de 3.500 inscritos. Muito obrigado, gente. Muito mesmo. Então, sem ficar enrolando ainda mais, bora pro vídeo, que esse é especialíssimo, falando dos meus 10 mangás favoritos. Só que eu tenho duas observações pra dar antes de começar o vídeo. A primeira é que vocês vão ver que não tem a intro do de trás pra frente por aqui, simplesmente porque este vídeo não faz parte do bloco de trás pra frente. O bloco de trás pra frente, pra quem ainda não entendeu, é onde eu falo do mercado brasileiro de mangás. Nesse caso, são meus 10 mangás favoritos, e alguns deles ainda nem foram publicados no Brasil, e talvez nem sejam. Por isso, eu escolhi não incluir este vídeo dentro do bloco de trás pra frente. Eu espero que vocês entendam. Já a segunda observação é que não existe nenhum critério para eu escolher esses mangás, além de que são os que eu mais gosto. Não tem qualidade, não tem se terminou ou não terminou, não tem nada disso. O que realmente importa nessa lista são os mangás que eu gosto. Simples assim. Essa lista vem se alterando durante os anos, então ela não é intocável. Pode ser que eu leia um mangá logo e ele entre dentro dessa lista num momento futuro. Normal, acontece. Atualmente eu só penso em colocar mangás nessa lista depois que eu termino de ler eles. Então não se importem com 2 desses 10 títulos que ainda estão em publicação, beleza? E na real mesmo, eu não duvido nem um pouco pegar minha lista de mangás lidos e acabar batendo o olho em algum que eu possa colocar nessa lista de 10 melhores e acabar excluindo outros. É possível de acontecer porque eu já li muita coisa nessa vida. Por mais que essa lista seja crescente, do 10º ao 1º lugar, do 10º ao 5º lugar, não possui uma ordem bem definida. Já o 4º, 3º, 2º e 1º são realmente nessa ordem. Mas antes de continuar o vídeo, já deixa aquele seu like, aquela sua curtida, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem vídeo novo toda terça e quinta. Começando com o pé direito e com um título que todo mundo conhece, Yu-Gi-Oh! De Kazuki Takahashi, um dos meus mangás favoritos shonen. Eu gosto muito disso aqui, muito mesmo, de verdade. Sempre fui um fã das cartas, e aí quando eu li o mangá, meu amor só cresceu mais e mais. Eu gostava do anime, mas o mangá me deixou realmente fascinado. Gostava não, eu gosto ainda do jogo de cartas, o problema é que eu não tenho dinheiro pra colecionar mais. Eu tenho que focar em outras coisas. Do volume 1 ao 7, a maioria das pessoas não sabem, mas Yu-Gi-Oh! É bem diferente do que elas conhecem pelo anime que passou aqui no Brasil, que é o Duel Monsters. Antes do Duel Monsters, teve um anime da série Yu-Gi-Oh! Que muitas pessoas chamam de Zero. Por quê? Porque ela adapta todas essas 7 primeiras edições do mangá original, que são bem diferentes do que a gente conhece focado nos cartas. É simplesmente o Yugi com a sua segunda personalidade, que na verdade não tem um nome no mangá, já no anime eles chamam de Yami, jogando outros jogos, alguns mais simples e outros mais complicados. Mas o que eu gosto mais na série realmente são as cartas e seus arcos após esses 7 primeiros volumes. Eu gosto muito do arco da Batalha da Cidade, mas eu sou apaixonado pelo arco do Faraó, que é o último arco da série. Eu acho assim sensacional. Eu corri atrás do mangá porque eu não tinha assistido a animação daquele arco, e foi assim que eu me apaixonei ainda mais pela série e principalmente pelo mangá. E é claro, falando de Yu-Gi-Oh! Não tem como não comentar sobre as ideias muito loucas do Kazuki Takahashi. Às vezes são completamente paranoicas, absurdas, mas não deixa de ser um dos maiores charmes da série. O final de Yu-Gi-Oh! Também é sensacional e eu gosto muito de como a série termina. E é claro, os 38 volumes da série foram publicados aqui no Brasil pela JBC. E um mangá que já apareceu aqui várias vezes, então não é estranho ele estar nessa lista. Berserk, de Kentaro Miura, que é um mangá sensacional que eu não canso de falar pra todo mundo que merece a leitura. O problema é realmente achar as edições aqui no Brasil, né? Como todo mundo já sabe. Uma das histórias mais cruéis que eu tive a oportunidade de ver em qualquer tipo de mídia, sem contar na evolução narrativa, na evolução dos desenhos, na evolução da história. Um belo mangá que continua sempre me deixando cada vez mais animado para ler o próximo capítulo e ainda mais animado de fazer uma maratona e ler todas as edições novamente. Berserk, ou como você quiser falar, é publicado no Brasil pela Panini em 2 formatos, o meio tanco de muitos anos atrás e o relançamento em tanco. Eu já falei algumas vezes que eu sou muito fã do Osamu Tezuka e que já li todos os mangás dele publicados aqui no Brasil, mas eu nunca falei o meu mangá favorito dele. Então, vamos lá com Adolf,
Pois é, esse mangá é publicado em 5 edições aqui no Brasil pela Conrad. O mangá conta a história de 3 Adolfs, sendo o primeiro filho de imigrantes judeus, o segundo sendo filho de oficial nazista e o terceiro sendo o próprio Hitler. É um mangá de muito suspense e drama, com uma bela de uma história com muitos fatos reais e, é claro, com as suas pitadas de ficção. A história possui uma trama ótima, bem costurada, a narrativa e os desenhos do Tezuka estão ali no seu auge. E nesse mangá, o Tezuka quebra pouquíssimas vezes a narrativa da história com a comédia, que ele faz isso com uma certa frequência em algumas obras. E é uma das obras que eu mais recomendo do autor, que vale cada centavo se você achar por aí com uma promoção decente, com um bom preço, porque vocês não vão se arrepender de verdade. E agora vamos para um mangá que não foi publicado no Brasil, para minha tristeza, Aizu, ou como você quiser falar, do Masakazu Katsura, que é o meu romance favorito. Essa edição de Aizu é a espanhola, publicada por lá pela Planeta de Agostini. Eu tenho até o volume 5 dos 12. Faltam os outros 7, mas dinheiro tá complicado, né? E também achar. Essa edição de Aizu é baseada no Kanzenban japonês, beleza? Esse mangá faz parte do cenário daqui do canal, você sempre vê ele por aqui, e alguns até chegaram a me perguntar qual obra era. Eu sou um grande fã do Masakazu Katsura, e 3 mangás dele já foram publicados aqui no Brasil, todos pela JBC. Primeiro, Video Girl Eye, depois DNA ao quadrado e por último, Zetman. Dos mangás do Masakazu Katsura, a minha ordem é Aizu, que é o que eu mais gosto, depois vem Video Girl Eye, depois Zetman e depois DNA ao quadrado. Na real, eu preciso reler Zetman e ler as últimas 4 edições que eu não li até hoje. Aizu tem um romance que cresce nos mínimos detalhes, que vão do primeiro volume até o último, e ele passa por fases. Você não vai precisar esperar os 15 volumes do Tanco original para que aconteça alguma coisa entre os personagens principais. E essa é uma das maiores graças de Aizu. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que Aizu vai muito além da declaração, do relacionamento, ele é muito mais profundo do que isso. E é claro, gente, ele tem eti sim, tá? Eu já tô avisando vocês. Eu gosto muito dos personagens, eu acho o Seto bem interessante, que é o personagem principal, mas eu gosto também muito da Iori, que é essa aqui, ó, a personagem principal feminina. Eu acho muito boa a série e eu indico pra todo mundo que gosta de romance. Eu sou muito fã do Takeshi Obata, por causa de Death Note, um pouquinhozinho por causa de Bakuman e muito por causa de Hikaru no Go, que ele fez em parceria com a roteirista Yumi Hotta. Hikaru no Go é uma série completa em 23 volumes, publicada aqui no Brasil pela JBC, este maravilhoso mangá que acabou vindo para cá só por causa de ser o mesmo desenhista de Death Note. Isso vocês podem ter certeza, porque o mangá de Go não seria publicado aqui no Brasil se não fosse por um motivo desse porte. Em um certo dia, o Hikaru acaba conhecendo o Sai, que já foi um dos melhores jogadores do Japão de Go, mas ele já foi porque ele é um espírito. E assim eles criam um vínculo pelo Go e o Hikaru acaba se apaixonando pelo jogo. Mas, em um certo volume, acontece um dos melhores plots que eu já vi em um mangá, que é totalmente surreal e muito arriscado. Olha, se uma coisa que essa mulher chamada Yumi Hotta tem é coragem. E se você fizer, você tem que ter muito culhões pra aguentar os fãs. Sem contar que você consegue ver todo o desenvolvimento do Obata como artista do primeiro até o último volume da série, que é maravilhoso, é uma evolução assim de babá. Esse plot twist que aconteceu lá pro volume 16, 17 da série foi uma das coisas que mais explodiu a minha cabeça em qualquer tipo de mídia. É maravilhoso, assim, corram atrás de Hikaru no Go, que é uma série que eu aconselho pra todo mundo, até mesmo pra aqueles que não têm interesse em Go. Eu aprendi tudo sobre Go lendo esta maravilha e depois ficando interessado e procurando mais coisas na internet e por aí afora. E agora vamos para o único mangá dessa lista que eu não tenho nada em mãos para ficar segurando e mostrar pra vocês. Mas logo logo eu devo ter, porque eu estou falando de Omae wa mou Shinderu. Nani? Pois é, Hokuto no Ken é um dos meus mangás favoritos. Eu gosto muito da série. Eu acho que ela ajudou, criou muito do que a gente conhece hoje em mangás, graças à grande história desenhada por Tetsuo Hara e feito com roteiros de Burouson, que é sensacional, uma das melhores obras que eu já li de lutinha. Que na real nem é lutinha, né? É luta mesmo, é porrada, sangue, visceral, partes do corpo explodem. É da hora mesmo, é Hokuto no Ken, e é uma coisa que eu amo de paixão, é essa série e a relação entre o Kenshiro e o Hao. O Hao é sim um dos principais vilões / rival da cultura japonesa, e pra quem não conhece ele, esperem, porque logo logo a JBC vai lançar o mangá aqui no Brasil e vocês vão conseguir ler esta maravilha histórica que merece ser comentada em todo
todo lugar porque é muito bom mesmo. A história se passa num futuro distópico à la Mad Max e é focada no Kenshiro e nos seus irmãos que tem a arte do Hokuto Shinken, uma arte marcial passada de geração em geração. Pra quem ainda não conhece a série, fica a recomendação e não deixem passar quando a JBC publicar o mangá por aqui. E agora entrando na parte da lista onde realmente existem posições definidas, nós temos o quarto lugar com o meu amado Sketch Dance, do Kenta Shinohara. Quem me segue no Twitter sabe muito bem que de tempos em tempos eu falo de Sketch Dance por algum motivo. Por causa da comédia, por causa dos momentos emocionantes e por causa de um dos meus personagens favoritos de qualquer mídia, o Bosun. Ou seu nome mesmo, Yusuke Fujisaki, que é um dos personagens mais carismáticos da face do universo. Esse volume que eu tenho em mãos é a edição japonesa do volume 32, que é o último da série, com duas maravilhosas cenas. Inclusive, o final da série é um dos melhores finais que eu já vi. É sensacional. Sketch Dance é focado em comédia, mas em certos momentos ele foca na história dos personagens, nas coisas que importam dentro da série. Mas o que deixa as pessoas mais animadas dentro do anime e do mangá, inclusive eu recomendo o anime se você quiser assistir, que é muito bom, tem inclusive disponível na Crunchyroll, são os arcos focados no passado de cada personagem. E o melhor arco do passado focado nos personagens são os do Switch, porque o Switch é o único deles que tem dois, o Switch Off e o Switch On. Então fica aqui a recomendação e a minha tristeza de que essa série não vai ser publicada aqui no Brasil. Sketch Dance entra na mesma linha de Gintama, onde a comédia é difícil de se adaptar, mas não tão difícil quanto Gintama. Inclusive, as séries são próximas, elas foram publicadas na mesma revista, a Shonen Jump, e os autores são amigos. O Kenta Shinohara foi assistente do Hideaki Sorachi, que é o autor de Gintama. Por isso, em ambos animes, existe um crossover entre as séries, com um episódiozinho só. No mangá também tem, tá? E em terceiro lugar, Slam Dunk do mestre Takehiko Inoue, que foi publicado aqui no Brasil primeiramente pela Conrad em 31 volumes do Tankobon, e agora está sendo republicado pela Panini em 24 edições, baseada no Kanzenban japonês. Slam Dunk é meu mangá favorito de esporte, eu adoro todos os personagens, mas realmente o que me deixa fascinado pela série são os jogos de basquete e como Takehiko Inoue desenvolve todos os jogos, principalmente o último jogo de Slam Dunk é uma pérola dentro da história dos mangás. Não só o último, tem outros jogos que são ótimos, mas o último jogo, minha gente, quem tá acompanhando pela edição da Panini, se preparem, porque o último jogo é realmente de tirar o fôlego, volume por volume, capítulo por capítulo, página por página. Mas a série só funciona porque a comédia é muito bem efetuada, o desenho é maravilhoso e combina muito com a narrativa da série, e o Takehiko Inoue é um artista, ele é um cara realmente fora de série, totalmente surreal. A partir do Sketch Dance eu tenho que me policiar bastante, porque senão eu fico falando durante horas de cada mangá. Se você ainda não deu uma chance pra Slam Dunk, aproveite que os volumes não estão difíceis de ser encontrados e comece a colecionar o mais rápido possível. Eu acho que eu não tive nenhuma oportunidade muito boa pra falar do meu segundo mangá favorito por aqui. Então finalmente chegou a hora de falar de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é um mangá de Yoshihiro Togashi, um dos meus autores favoritos. E eu não gosto nem um pouco quando as pessoas reclamam dos hiatos do autor, porque ele está organizando a história, minha gente. Vocês acham que Hunter x Hunter teria toda a qualidade que tem se ele não tivesse feito todas as pausas que ele faz? Talvez não todas, mas grande parte delas. Todos os mangás do autor que foram publicados no Brasil são da JBC. Nós temos Hunter x Hunter, Level A em 3 edições, que é um ótimo mangá, muito engraçado, inclusive, e claro, Yu Yu Hakusho. Eu sou muito fã de Yu Yu Hakusho, mas o Yoshihiro Togashi se supera muito em Hunter x Hunter, principalmente com o arco Chimera Ants, que é um dos arcos favoritos dos fãs, e na verdade, esse arco Chimera Ant é o melhor arco que eu já li de um mangá shonen. Fácil, fácil. No mangá inteiro, ele subverte a narrativa, as ideias dos mangás shonen, mas no Chimera Ants, ele faz isso de uma maneira totalmente absurda. Quem assistiu ao anime também sabe muito bem do que eu tô falando. Inclusive, a animação de 2011, tirando o primeiro arco, que é o do Exame Hunter, é excelente, uma ótima adaptação. O Exame Hunter até é bom, mas ele tem algumas coisas que me incomodam ainda. E é claro, os personagens, a história e todo o desenvolvimento do mundo do Gon, do Killua, é uma coisa assim que me agrada de uma maneira absurda, que é um mangá que eu tô sempre, às vezes, pegando algumas páginas, alguns momentos do anime pra rever, pra reler, pra lembrar tudo
que ele me proporcionou. É uma série que me marcou muito, tanto com a primeira animação, quanto a segunda animação, mas principalmente com o mangá. Todo mundo já sabe que o Togashi é um roteirista de mão cheia, mas ninguém quase fala que ele é um excelente desenhista, com ótimas ideias de design e também com excelentes quadrinizações. É uma coisa muito absurda que muitas pessoas deixam passar, porque ele às vezes, ele exagera mesmo. Ele exagera, tem uns capítulos que parece que ele não teve nenhuma vontade de desenhar. Eu sei, Hunter x Hunter é um dos mangás mais complicados de se colecionar aqui no Brasil. Eu espero muito que a JBC alguma hora relance ou reimprima os volumes. E em primeiro lugar, Fullmetal Alchemist. Quem acompanha o canal já sabe disso, porque eu já falei algumas vezes. Fullmetal é o meu mangá favorito. Fullmetal Alchemist Brotherhood, ou como você quiser falar, é o meu anime favorito. Então a série me marcou muito durante a minha vida. O mangá de Hiromu Arakawa foi publicado aqui no Brasil primeiramente em meio tanco, em 54 edições, e agora está sendo relançado no formato tanco, que vão ser 27 edições. O que mais me chama a atenção e me faz amar mais e mais a obra, sem dúvidas, é como ela tem começo, meio e fim. Ela é uma história totalmente costurada, muito bem organizada, onde a Arakawa já sabe o que fazer do começo ao fim. 27 volumes de uma história contínua, onde tudo parece orgânico, bem organizado, fazendo com que o leitor sinta que está acompanhando a história detalhe por detalhe, muito de perto. A maioria dos personagens são palpáveis, eles parecem reais, eles têm sentimentos reais. É muito absurdo o quão bem ela consegue utilizar em certos momentos a reação que eles tomam. Como por exemplo, aconteceu alguma coisa muito pesada. Os personagens eles transmitem a sensação do que eles estão sentindo de maneira muito coerente com o acontecimento. É o tipo de sentimento que faz com que a obra tenha uma versatilidade de fazer tudo que ela quiser, da maneira que ela quiser, contanto que encaixe dentro do universo. E é tudo feito de uma maneira tão incrível, ainda mais com o desenvolvimento da história dos personagens, que é tudo muito, assim, bem regrado. Parece que realmente o tempo está passando pouquinho por pouquinho e levando em conta tudo o que está acontecendo. Sem contar o final, que é, maravilhoso, fechadinho e que faz com que ele seja uma das melhores recomendações que você pode fazer para alguém que não tem contato com animes e mangás. Vocês pediram muito para que eu fizesse um vídeo falando dos meus mangás favoritos, então tá aí em comemoração a 1 ano de canal. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então não deixem de comentar aí embaixo a lista com os seus mangás favoritos. Não precisa ser 10, pode ser só 5, porque é realmente complicado separar 10 mangás favoritos, principalmente se você já leu muito. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se encontre nos próximos vídeos durante este próximo ano de canal. Então não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza? Valeu, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!